É uma grata satisfação contar com você novamente aqui no Empreender na Cidade. Eu sou Reginaldo Osnildo. Hoje eu conto com a presença do Daniel Mendes da Coleta Aqui, um projeto muito legal que a gente vai trazer agora para você que nos acompanha nesse podcast. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Estamos hoje aqui na incubadora CRI, aqui no Shopping Universitário, para falar com o Daniel Mendes. Ele que tem um projeto muito bacana que é o Coleta Aqui, que é uma proposta diferente para coletar resíduos, coletar lixo, né? Mas antes de a gente entrar propriamente no projeto, eu queria que o Daniel se apresentasse, até porque ele vai saber falar dele muito mais do que eu, né? Então a primeira pergunta desse podcast, Daniel, é quem é Daniel Mendes? Beleza, então, Reginaldo. O Daniel é um cara que há uns 6, 7 anos atrás começou a pensar muito sobre sentido de vida, sobre propósito. E foi um momento em que eu comecei a refletir sobre qual a nossa missão aqui na Terra, né? E eu busquei muito autoconhecimento, busquei ler muito livros sobre empreendedorismo. E nessa jornada por autoconhecimento, eu comecei a me perceber enquanto pessoa e saber e viver um pouco mais, vamos dizer assim, percebendo os nossos instintos. Eu sou filho de agricultor, sou casado, tenho 2 filhas e até uns 2 anos atrás eu gerenciava uma granja de suínos, né? Então, totalmente algo diferente do ramo que eu acabei mergulhando de cabeça. Então, eu gerenciava uma granja de suínos em Forquilinha, eu resido em Forquilinha hoje, mas não tinha essa satisfação profissional, né? E eu comecei a buscar muito essa realização profissional. Qual é o meu chamado aqui na Terra? Então, desde então, eu comecei a me perceber e comecei a pensar projetos, né, que fizessem sentido para mim. E daí eu comecei a desenvolver o projeto Coleta Aqui, né? Faz 5 anos já que eu venho desenvolvendo esse projeto. 5 anos de aprendizado em apenas uma evolução, né? A gente brincou aqui nos bastidores antes de começar o podcast que o Coleta Aqui ele está em evolução, ele está incubado justamente por esse processo de aprendizado para transformar num produto para colocar no mercado. Agora eu lhe pergunto, Daniel, o que é o Coleta Aqui? Se fôssemos passar para as pessoas que nos acompanham, né, seja em qual telinha for, ou pelo Spotify, ou pelo rádio, esses 5 anos você já deve ter uma definição bem elaborada do que é o Coleta Aqui. Então, Reginaldo, como a gente conversou quando tu nos procurou, né? Eu ainda brinquei com o Reginaldo que eu não sabia se eu estava credenciado a falar um pouco sobre o sistema Coleta Aqui. Até porque ele já tem CNPJ, mas ele ainda é um projeto a qual a gente vem lapidando ele ao longo desses 5 anos. Então, em poucas palavras, o Coleta Aqui, o sistema Coleta Aqui, ele é um sistema de coleta seletiva, que ele está baseado em 3 pilares, né, que sustenta esse modelo de negócio. Então, o primeiro é destinar 100% de todo o resíduo coletado de forma adequada, de acordo com a atual legislação. O segundo pilar é o apelo social. Então, a gente criou um sistema de coleta, uma metodologia de trabalho que quer dar melhores condições para os trabalhadores desse setor. Haja visto que o nosso sistema ele obriga as pessoas a entregarem os resíduos de forma limpa, né? Até porque só os cadastrados fazem parte desse sistema de coleta. Dentro dessa metodologia, a gente os centros de triagem ou as cooperativas de catadores eles precisam implementar uma nova rotina de trabalho. Então a gente teve a ideia, né, de criar uma nova forma de monetização
além da venda dos materiais recicláveis que as cooperativas vendem. E o terceiro pilar de sustentação é a recompensa, né? Então, a gente faz 5 anos que estamos estudando esse contexto, esse assunto que aparentemente é tão simples de se resolver. Basta cada um separar o lixo da forma correta que estaria tudo resolvido, mas que na prática não é bem assim. É um problema complexo de se resolver. Então, nesse período, a gente foi entendendo esse mercado, né, o porquê que esse cenário ocorre. No Brasil, os índices de reciclagem não ultrapassam os 7%. Né? Então, do ponto de vista do empreendedor que quer explorar um nicho promissor, a gente está no caminho certo. Né? Mas a luta é grande. Mas para concluir o terceiro pilar, então, para ficar refém apenas da boa vontade da população, por mais que uma grande parcela se preocupa com isso, a gente vive num mundo que, na verdade, o povo é hipócrita. Então, na prática, não funciona muito assim. Então, a gente criou um sistema de recompensas. Então, quanto mais tu destina corretamente seu resíduo, através do nosso aplicativo você gera uma pontuação e essa pontuação ela é convertida em benefícios, né? Então, o sistema coleta aqui basicamente é isso, né? É um sistema de coleta seletiva que está baseado nesses 3 pilares. A proposta é envolver atores sociais, tanto aquela pessoa que faz a coleta voluntária do lixo, os catadores, quanto os moradores de condomínios, de bairros, né, o cidadão comum, né, quanto empresas interessadas no material já selecionado. Então vocês têm um movimento social nesse sentido, é isso que eu entendi, e aí de certa forma vocês recompensam o cidadão comum que age conforme o padrão que vocês apresentam do projeto, seria isso? O nosso sistema de coleta, a gente explora 2 nichos. Um é o ambiente mais particular, né, atendendo condomínios particulares, e o outro é um nicho específico para município, para a prefeitura mesmo, para onde a gente quer ajudar aos municípios a se adequar às novas legislações. Né? Então a gente contribui muito com o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Então a gente trabalha com esses 2 nichos. E o nosso modelo de coleta ele é 100% focado no resíduo doméstico. Então a gente não mirou o nicho do resíduo comercial ou empresarial. Até porque o resíduo de uma empresa, muitas vezes ele já tem um valor agregado, ele já tem um comércio para isso, ele já tem uma empresa que trabalha ou só com papel ou só com plástico, e ele até consegue vender esse resíduo. O nosso nicho que a gente quis explorar é o nicho mais difícil, né? Mas a gente gosta de desafio, a gente quer quebrar a cabeça, então é só o doméstico, certo? E daí sim, a gente contribui, a gente resolve um problema dos municípios para se adequar às novas legislação, né, ambientais, e os moradores que destinam corretamente o seu resíduo, ele tem através do aplicativo, ele tem uma pontuação que ele converte em benefício. A gente estuda 3 possibilidades de dar benefício. No município de Forquilinha, por exemplo, a gente tem um orçamento aprovado para rodar um projeto municipal, né, onde lá a gente quer trabalhar com parcerias com o comércio local no primeiro momento, onde através do comércio que quer patrocinar e que quer associar a sua empresa a essa pegada sustentável, ele vai oferecer um desconto na sua loja ou até um produto como forma de brinde. E o morador que está cadastrado no sistema Coleta Aqui, ele vai acumular pontos, né? E esses pontos, todos eles atrelados à destinação correta, nos ecopontos que a gente também desenvolveu ao longo do tempo. E a gente estuda também, inclusive a atual legislação dos resíduos sólidos a nível federal, ela abre uma brecha para os municípios darem descontos na taxa de lixo para aqueles que provarem que estão destinando corretamente esse resíduo. Então, como a nossa proposta é rastrear todo o resíduo coletado, nós somos em 4, eu tenho mais 3 pessoas, eu comecei sozinho,
e ao longo do tempo fui convencendo mais pessoas a quebrarem a cabeça junto comigo. Hoje são mais 3 membros no time, né? Eu comecei sozinho e ao longo do tempo a gente foi buscando pessoas para somar no time. Pessoas que têm um perfil um pouco diferente do meu, né? Eu sou uma pessoa mais introvertida, então o último membro que entrou no nosso time, ele tem um perfil mais comercial, né? E por conta da agenda deles não foi possível eles estarem aqui. Todos eles têm um emprego, né? E estão trabalhando. Então a gente desenvolveu um sistema desktop que gera um código, né? Único para cada cadastrado. E a gente pensa, o nosso modelo de coleta, a gente quer que no futuro a gente tenha uma conta de taxa de lixo que todos nós pagamos muito parecida, muito semelhante, igual a uma conta de água ou de energia, que tu paga conforme tu consome. Então, é por isso que o nosso projeto tem toda essa complexidade de se explicar. Eu sei, é um pouco até difícil de se explicar, mas para o usuário final a gente está criando um produto e um serviço que para o usuário final a experiência vai ser muito simples. Basta baixar o aplicativo, destinar seus resíduos no ecoponto, nos ecopontos que estarão espalhados pela cidade, respeitar as regras que vão estar todas no aplicativo, né? Regras de como funciona, o que tem que fazer. Cabe aqui um parabéns ao Daniel, a equipe que faz parte desse projeto com ele, porque, resumidamente, vocês estão gamificando, né, transformando em recompensa, né, uma atitude da coleta. Então, vocês estão aproveitando uma demanda, que é o fato de as pessoas não respeitarem o meio ambiente, não aproveitarem essa possibilidade. Tem muitas cidades que têm lixo reciclado e o cidadão não faz, né? Então, vocês estão aproveitando esse espaço para aproveitar e estimular aquelas pessoas que têm interesse, né, mas se desanimam porque elas percebem que não tem benefício nenhum, entre aspas, né, não tem um benefício sentido momentaneamente. E a partir do momento e aí, entendendo o projeto de vocês, a partir do momento que eles entendem que eles podem ser beneficiados com desconto na taxa de lixo, por exemplo, por fazer parte desse projeto, né, com certeza vai estimular muita gente. Você mencionou que há uma parceria já em andamento com a Prefeitura de Forquilinha, né? Uhum. Não havia uma coleta seletiva em Forquilinha ou eles se adaptaram ao projeto de vocês, à ferramenta que vocês estão apresentando? O município de Forquilinha é um município que tem bons índices de reciclagem, lá já tem a coleta seletiva implantada, existe já a associação de catadores e o nosso sistema ele vem para agregar, né? Ele vem para somar. Porque a gente desenvolveu ao longo desses 5 anos ferramentas. Então, o primeiro produto que a gente desenvolveu foi o balcão da reciclagem. É um produto que, na verdade, o projeto começou com o balcão da reciclagem. Nesse momento da minha vida que eu comecei a buscar muito propósito, né, qual a minha missão, meu chamado, automaticamente eu caí num universo mais ecologicamente correto, um mundo mais ético, né? Por que o mundo dos negócios tem que ser um pouco traiçoeiro? Por que não pode ser ético e transparente? Por que eu não posso falar abertamente com o Reginaldo sem medo dele me roubar a ideia, né? Então eu comecei a olhar para o mundo mais assim. E a primeira ideia minha foi tentar construir casas com tijolo ecológico. Então vi que não deu certo, até visitei umas olarias aí que fabricavam esse tijolo, mas vi que o negócio não estava muito bem maduro e eu não poderia me arriscar a tal ponto. E nesse momento eu ainda trabalhava gerenciando a propriedade do meu irmão, né, granja de suínos, mas já sentia aquela vontade de buscar algo mais, né? Aí eu comecei a pesquisar, sair do tijolo ecológico, mas queria algo diferente. Talvez para fugir um pouco dessa competição acirrada do mercado. Algo que ninguém fez ainda, né? E daí eu comecei a olhar para o... Eu nunca esqueço uma mensagem do Steve Jobs. Nesse momento que eu comecei a querer me inspirar como empreendedor, comecei a ver vários filmes, né?
para me motivar também. E o Steve Jobs, numa universidade, ele leu um depoimento lá, e ele fala que a gente, quando quer se entender, ou a gente quer saber qual a nossa missão aqui na Terra, a gente tem que olhar lá para trás, lá para a nossa infância. O que tu fazia, o que tu gostava de fazer. E às vezes tu não entende as coisas que tu faz ou que tu aprende, mas depois as coisas se conectam, né? De alguma forma. Então, eu, enquanto criança, eu sempre quis organizar o lixo lá da propriedade do meu pai, que a gente é agricultor. Então, a gente tem um imã, né? Dentro da nossa natureza. Cada um de nós temos esse imã. E a gente tem que perceber esse imã. Porque automaticamente o universo vai conspirar a nosso favor, né? Aí por isso entra o autoconhecimento que eu falei um pouco, que eu busquei muito isso. E daí foi algo automático, quando eu comecei a querer desenvolver soluções para organizar o lixo que a propriedade gerava em Forquilinha daí, e comecei a quebrar a cabeça desde então. Aí eu comecei a pesquisar projetos na Europa, que inclusive dão benefícios, né? Para as pessoas que descartam uma garrafa PET lá no supermercado, ganham um cupom e troca por algum tipo de benefício. E a primeira sacada, Reginaldo, se tu quiser fazer alguma pergunta, tu me interrompe. Não, pode continuar. A primeira sacada foi que, eu queria criar uma empresa de coleta seletiva de lixo. E na verdade o lixo é um erro de expressão. Uma empresa como as que a gente vê já no mercado. Não, sempre pensando fora da caixa. Uma empresa de coleta seletiva de resíduo doméstico, né? Eu vou mudar essa palavra, porque a palavra lixo não é para falar, é resíduo. E que gerasse bônus para quem separasse da forma correta. E eu sempre mirei o lixo doméstico, o lixo que eu gero na minha casa, o lixo que tu gera na tua casa. Eu nunca mirei para o resíduo de empresa ou de comércio, porque eu queria algo desafiador mesmo, eu queria algo que ninguém fez. Aí, mas para mim poder gerar bônus do resíduo que tu gera na tua casa, tu teria que separar ele da forma correta e teria que ter um volume considerável para mim compensar esse deslocamento para eu ir na tua casa coletar esse resíduo, para mim gerar o bônus. Porque logicamente na época eu pensei, ninguém vai querer pagar, né? Até porque a gente já paga a taxa de lixo ou seja, até tem pessoas que querem fazer isso, só que é um percentual muito baixo da população, que tornaria inviável uma empresa, né? Aí eu tive a sacada de criar o balcão organizador de recicláveis, que nada mais é do que um armário totalmente planejado para isso. Esse foi a ideia inicial, foi esse balcão? A ideia inicial. Está em funcionamento ainda ou vocês aboliram? Está em ótimo estado. Esse é uma carta na manga, a gente patenteou esse produto e a gente melhorou muito. No início, é até engraçado a gente falar um pouco sobre isso agora, porque a primeira versão do nosso protótipo é horrível, assim, né? Eu olho para ele, como é que eu tive coragem de botar aquilo na casa das pessoas? E hoje a gente tem um balcão organizador com um aspecto visual muito legal, bonito, as pessoas... Inclusive tem um relato de uma moradora que quis ter o balcão da reciclagem e a gente colocou na garagem. Depois ela me falou, Daniel, não me aguentei. Eu tirei da garagem porque estava muito escondidinho e botei na minha lavanderia, né? Então ele teve, ao longo desse período, a gente foi conseguindo aprimorar esse produto. Mas começou com ele, né? E daí depois daí a gente viu que o negócio era inviável financeiramente, porque o deslocamento, eu perdia muito tempo para fazer as coletas e ainda tinha que te pagar, né? Eu ia lá coletar o teu resíduo Porque é a recompensa, é o que você se propõe a fazer. Exatamente. Daí meu Deus, e agora? Não vai dar certo esse negócio aí. Aí eu tinha duas opções, né? Ou desistir, ou pensar de um jeito diferente. E daí essa opção de desistir já passou pela minha cabeça, né? Não vou mentir, eu vou ser bem verdadeiro, porque tem momentos difíceis, mas a gente optou em tentar de um jeito diferente, né? E são 5 anos já lapidando isso, né? Até a gente conseguir entregar algo que faça sentido mesmo para a população, para o poder público, para as indústrias que precisam fazer a logística reversa. Aí depois do balcão, a gente começou para agilizar o processo de coleta, porque demorava muito,
eu tive a ideia de fazer uma mesa coletora, onde, né, não funcionou também. Enfim, depois eu tive a ideia de criar um sistema que gerasse um código para cada cadastrado, e onde tu já deixaria o resíduo ensacado, já está com o código, eu só pegaria, agilizaria o processo, o tempo de coleta, e lá no meu galpão de prototipagem, né, meu galpão a lá Thomas Edison, a gente fazia os testes e fazia a leitura do código, botava numa balança. É um sistema muito semelhante ao de supermercado, né? Que tem tu pega o saco de resíduo, tem um código identificado, bota na balança, pesa ele, e quando tu lê o código, já aparece na tela do sistema que a gente desenvolveu o nome da pessoa que tem a procedência do resíduo e o tipo de resíduo que está dentro do saco. Então o sistema desktop foi a segunda ferramenta. Foi a evolução do balcão, da mesa, vocês foram adaptando isso, melhorando. Exatamente. Aí a gente também percebeu que mesmo assim era inviável o modelo de negócio. Pelo tempo, enfim. Aí a gente, então, temos que ter um ecoponto para que as pessoas levem num local pré-estabelecido, onde a gente consiga fazer toda a coleta de uma vez só, né? Mas ainda assim, longe do poder público, né? Em formato de empresa privada, eu teria que cobrar do morador para ter esse tipo de negócio. E daí eu penso que uma pequena parte da população está disposta a pagar por um serviço igual ao nosso, simplesmente só não simplesmente, né? Até porque a bandeira ambiental, no meu ponto de vista, é a mais importante. Mas eu acho que a bandeira ambiental, o cuidado da natureza, não convence ainda uma grande parte da população. E daí a gente se voltou, né, com um olhar para trabalhar com parcerias no setor público, né? Então a gente hoje está muito focado em criar uma solução que ajude o município a também resolver o problema dele, né? Então, com essa parceria, a gente consegue diluir esse valor que eu cobraria para poder manter esse serviço, né? Então a gente daí fez o ecoponto, mas ainda não estava o tripé completo, porque a gente tinha a destinação correta, porque a gente inclusive composta o resíduo orgânico, a gente tinha o ecoponto, tinha o sistema que gerava o código, a qual tu se cadastra, e tem todo um controle cadastral também, só que a gente não tinha recompensa ainda, porque as pessoas, elas precisam estímulo, exatamente, até para te estimular uma mudança cultural, né? Pelo menos a gente precisa começar com estímulo, recompensando, e de repente no futuro não precisa mais, né? A gente faz igual a Europa, igual os países que já estão bem na frente, onde lá não tem que recompensar, é obrigação, né, de cada um destinar corretamente, e se fizer errado tem uma penalidade inclusive. Mas para começar esse movimento de transição, precisa de algo que chame, né? E daí veio a nossa última ferramenta, a qual ela já funciona, né? Porém, eu brinco com o meu sócio que a gente precisa deixar aperfeiçoar, né? O aspecto visual dele não está legal do aplicativo. E onde é o aplicativo que vai fazer essa comunicação, né? Porque o primeiro contato de uma pessoa que lançamos o sistema coleta aqui no município de Tubarão, o primeiro contato basicamente vai ser via aplicativo do nosso sistema de coleta. Então ele precisa ter uma comunicação muito alinhada, né, para a gente chegar ao ponto de lançar isso no mercado. Se me permite um questionamento, até para entender a viabilidade, aliás, novamente, parabéns, uma ideia fantástica, mas se a gente pensar, por exemplo, o município como Tubarão, na região da Murel, ou como Criciúma, vizinho de Forquilinhas lá, que são 2 municípios maiores, uma complexidade muito maior, né? E aí, suponhamos que você feche uma parceria com a prefeitura, com as empresas que fazem a coleta seletiva, enfim. Como que isso se daria? É de porta em porta
Ou é somente para aquela pessoa que sair da sua casa e levar até o ecoponto e lá terá um funcionário ou terá um... Porque se a gente imaginar 50 ecopontos pela cidade, são 50 pessoas que precisam estar em balanças e em sistemas... Isso teria um custo muito gigante, né? Como é que vocês resolveram essa solução? Desculpa a minha curiosidade. Ok, vamos lá. Perguntas difíceis são ótimas para testar a nossa capacidade e para ver se nosso projeto está bom ou não. A gente, no município de Forquilinha, por exemplo, a gente tem um orçamento para botar um ecoponto numa área estratégica da cidade, né? E a partir de então a gente vê a adesão por parte da população. E a partir do momento que tu vê, aí o município começa a botar mais ecopontos em locais mais estratégicos. Então, não podemos esquecer que essa questão de coleta de lixo, de gestão de resíduos, ela é um assunto a qual está diretamente ligado no nosso hábito e na nossa cultura. Então, mesmo criando um baita projeto muito bem estruturado, ele vai ser de médio e longo prazo, né? É um processo de transição. Então, não vai ser enchido de ecoponto no município, o Alto Tubarão. Logicamente que no município de Tubarão poderia trabalhar, né, vamos colocar no município de Tubarão, a gente podia dimensionar mais, até porque Forquilinha é bem menor. Mas a última invenção, não te falei ainda, vou te falar, a gente criou uma lixeira, né? A lixeira coleta aqui. Porque a proposta do ecoponto é porque quem tem acesso ao ecoponto são só os cadastrados, né? Por quê? Porque quando se o ecoponto tem acesso livre a todo mundo, a gente acaba inviabilizando o nosso projeto, né? A gente individualiza muitas coletas e por isso que só quem tem acesso ao ecoponto são os cadastrados. O ecoponto ele tem uma chave, né? E a partir do momento que tu é cadastrado, tu acessa essa chave. E a lixeira coleta aqui é justamente para as pessoas que não querem se deslocar até o ecoponto, onde elas adquirem uma lixeira não precisa adquirir exatamente de nós, mas tem que adquirir uma lixeira que tem os moldes que a gente desenvolveu, porque ela funciona tipo uma caixinha de correio, né? Onde do lado interno da tua residência tu acessa, tem uma portinha interna, e do lado externo o morador, a coleta seletiva do município, ela tem um acesso. Eu brinco que tem a chave do Papai Noel, né? A coleta seletiva tem a chave do Papai Noel, que aquela chave ela abre todas as lixeiras, né? E via aplicativo o morador consegue acionar a lixeira que já está pronta para coleta. Então o caminhão ele para, estaciona o caminhão na frente da residência certa, né? Então ele já sabe, faz a rota, já sabe onde parar. Essa foi a nossa última invenção. Então no caso teria a prefeitura teria que ter, como tem hoje, por exemplo, Tubarão, eles têm as rotas do lixo, do resíduo comum, né? Desculpa falar a palavra lixo. E eles têm a rota em horários diferenciados, que é daquele resíduo que as pessoas se colocam à disposição para deixar separado, né? Claro, sempre acaba alguma coisa sendo misturada. Nesse processo, uma prefeitura como Forquilinha, que entraria no projeto junto com vocês, estabeleceria uma rota diferenciada como essa que a Prefeitura de Tubarão faz hoje, por exemplo? Teria uma rota de lixo comum e uma rota coleta aqui? Seria isso? A rota coleta aqui ela poderia se juntar à coleta seletiva que existe lá. Não a coleta convencional é uma coisa, porque aqui ele vai para o aterro sanitário, né? Então, no município de Forquilinha, que já tem a rota da coleta seletiva, o mesmo veículo que faz a coleta seletiva. Por isso que o nosso sistema de coleta ele é um sistema que ele consegue se encaixar em qualquer modelo de coleta que já existe, porque ele vem a agregar, né? Então, ele consegue pegar a carona, vamos dizer assim, naquele mesmo veículo, né? E já, aquele morador tem a lixeira, e via aplicativo, o motorista tem ali na palma da mão dele, ele já sabe qual lixeira Por que a lixeira e por que o ecoponto? Porque a gente elimina várias interferências que ocorrem. São interferências desde do clima, como a chuva e o vento, interferências de animais, né? Porque muitos sacos que têm resíduos orgânicos, os animais fazem toda aquela bagunça. E também, como a gente quer beneficiar e contribuir com pessoas que estão engajadas em projetos municipais, associações, cooperativas,
a gente inviabiliza a interferência daqueles catadores particulares que acabam tirando só materiais de maior valor, né? Ou seja, não resolve o problema por completo, porque quando tu vai numa lixeira e tu tira materiais de maior valor e fica ali alguns que até dá para reciclar, mas são de muito pouco valor agregado, tu acaba inviabilizando o processo de triagem daquele material, porque ele não paga a mão de obra, né? Então, a gente elimina essa interferência e deixa esse resíduo para uma cooperativa, para um centro de triagem que está realmente ali engajado no município, né? Claro, a gente entende todo esse processo, sabe que vem para beneficiar prefeituras, enfim, que é um dos segmentos que vocês querem atuar junto ao poder público, mas você mencionou condomínios, por exemplo, né? Como que isso... E aí o condomínio, por exemplo, não teria o benefício da redução da taxa de lixo se o poder público não estiver envolvido, se não tiver uma aprovação pela Câmara, se não tiver todo um processo, uma mobilização social dos entes políticos, né? Mas ainda assim é benéfico mesmo não tendo esse movimento de recompensa, né? Como que vocês beneficiariam os condomínios, ou para esse tipo de parceria não existiria uma recompensa já pensada? Existe também, porque nada impede de um condomínio privado, até porque assim, empresas e condomínios, seguindo as mudanças da atual legislação ambiental, eles vão ter que ter seus ecopontos, vamos dizer assim, cada qual o seu, porque o condomínio quase que é encarado já como uma empresa, né? Então eles têm que organizar esse resíduo que eles geram de uma forma meio que independente do poder público, certo? Mas nada impede do condomínio particular que tem, daí ele adquire o nosso ecoponto, né? Porque a prefeitura, numa possível parceria com a prefeitura disponibiliza o ecoponto em ambientes públicos para toda a população que quer depositar, né? Ambientes públicos são mais estratégicos, às vezes perto de uma empresa que tem um funcionário vem trabalhar, já concilia a viagem de vir para o serviço, já traz o lixinho e bota no ecoponto. Mas nada impede da gente gerar um benefício para o condomínio também, porque esse condomínio também paga IPTU no município, ele também paga conta de energia, ele também compra no comércio local, né? Então, ele está cadastrado no Sistema Coleta Aqui. O Sistema Coleta Aqui está rodando também um projeto municipal, e ele também vai poder converter esses benefícios, mesmo sendo um condomínio. Agora, né, explicadinho o que é o projeto, eu queria entender de ti, e aí eu tenho certeza que isso vai ajudar quem está nos acompanhando, né? Como é que foi esse aprendizado? 5 anos, você mencionou que você teve alguns percursos que foram aperfeiçoados, né? Como é que foi esse aprendizado para você, Daniel, para a empresa Coleta Aqui, né, em termos de evolução, né? E de que forma você poderia passar esse aprendizado, talvez para inspirar outras pessoas, talvez a não desistirem, porque você mencionou que teve essa opção de desistir e tinha a opção de aperfeiçoar, e você optou pela segunda, que é mais difícil. Desistir às vezes é mais fácil, né? O que a gente poderia passar para quem está nos acompanhando sobre isso, sobre o aprendizado desses 5 anos do Daniel, da empresa, e como as pessoas podem olhar para isso, para o aprendizado que você já teve, e se inspirarem? De qualquer forma, a gente sai ganhando, viu, Reginaldo? Porque são, acho que nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente sai da zona de conforto, e que é difícil, né? Hoje, atualmente, eu passo dificuldades já, mas de qualquer forma a gente sai ganhando, porque a gente, enquanto pessoa, cresce muito. Então, a gente participa hoje da incubadora CRI, a gente participou do Co-Creation Lab, a gente conheceu pessoas do bem, né? E que somam nessa jornada. Então, uma das coisas mais difíceis, assim, para a gente que pensa fora da caixa, às vezes é o certo preconceito mesmo, às vezes pessoas da própria família, né? Quando eu comecei a me envolver muito com isso, eu notava que o meu pai, por exemplo, ele não entende, eu acho que também é um pouco inovador demais para ele entender, né?
E a gente que pensa fora da caixa, a gente sofre um pouco com esse estranhismo. Mas se não fosse assim, tu não estaria sendo inovador, né? Isso faz parte também desse processo. Eu acho que eu sou introvertido, viu, pessoal? Eu passei muitas dificuldades, assim. A gente tem um piloto no condomínio, lá em Forquilinha. Rapaz, e quando eu fui fazer a apresentação para os moradores, Sofreu. Eu sofri, né? Mas exatamente quando a gente se coloca à prova, é que a gente consegue ser mais eu. A gente consegue vencer barreiras também e crescer. Vou abrir um parênteses aqui, eu fiquei curioso. Qual foi a reação das pessoas? O cara vem com uma lixeira diferenciada, com um armário para coletar as coisas. O que eles falaram? Desculpa se não quiser falar, tudo bem. Não. Tinha um morador do condomínio que lá em Forquilinha tem o DEL, né, as câmaras técnicas que trabalham o desenvolvimento econômico local. E ele o morador desse condomínio é membro dessas câmaras técnicas, ele é muito ecologicamente correto. Então ele levou a ideia para o condomínio. Então acho que o pessoal já estava meio familiarizado com o assunto, né? E foi legal, assim, a reação foi muito positiva, né? Estão lá com o projeto ainda até hoje, eles que participaram, estão participando. Mas são esses momentos, né, que eu acho que faz a gente crescer na vida. Que permite o aprendizado. Que permite o aprendizado. E que mensagem, eu te interrompi, posso ter cortado teu raciocínio, que mensagem você daria para quem está nos acompanhando agora, que tem um sonho, tem um projeto, tem uma ideia, né? É difícil, é demorado, é rápido, é fácil, né? É só jogar no papel e aparece, né? Do seu aprendizado, o que você passaria? Eu acho que toda ideia é válida, a mais louca possível, né? Porque imagina, como é que eu ia coletar teu lixo e ainda te pagar por isso, né? Era uma ideia assim, absolutamente... Como que tu vai ganhar dinheiro? Como é que tu vai sustentar tuas duas filhas com isso? Mas foi a partir dessa ideia inviável que ela foi nos proporcionando, a gente foi pivotando, a gente foi amadurecendo, e é um processo longo, né? Não vamos nos iludir que a gente vai criar algo milionário, uma startup milionária assim da noite para o dia, né? Vamos ser realistas. E essa ideia louca, ela foi se moldando. E hoje ela tem algo já muito próximo, eu sinto isso. Os meus sócios também sentem isso. A gente está criando algo que vai fazer sentido, Daniel, a gente fala, para a sociedade. Vai ajudar a sociedade, né? Então, não desistem, né? As ideias mais loucas talvez são as melhores, mas se não for melhor, ela vai te levar a uma e a outra, e você vai chegar lá. O importante, um conselho que eu gostaria de deixar muito claro, é buscar autoconhecimento. É buscar quem é você. Olhar lá atrás, olha na tua infância, o que tu gostava de fazer, né? E se tu pudesse, não precisasse de dinheiro para sobreviver, o que tu faria, né? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Porque te direciona para aquele imã que eu comentei um pouquinho antes na nossa entrevista. Então, buscar muito autoconhecimento, buscar propósito, buscar contribuir com o mundo. Todos nós, a gente se sente mais feliz no mundo quando a gente se sente útil, né? Quando, poxa vida, eu criei algo que a pessoa está usando, né? E cada um de nós somos semelhantes, mas ao mesmo tempo somos únicos, né? E cada um de nós temos infinitas formas de criatividade. Basta soltar ela e vencer a vergonha, vencer o preconceito, né? Vencer essas barreiras culturais que a sociedade muitas vezes nos enquadra e que nos limita muito. Esse é o Daniel Mendes, eu adorei conhecer ele e realmente é uma mensagem que é para você que está em casa, né, que está nos acompanhando, seja onde estiver, para você refletir. Quem sabe desse diálogo você possa tirar um bom aprendizado. E esse é o Daniel Mendes que quer entrar dentro da sua casa e motivar você a reciclar e de certa forma ainda pagar você por isso.
Daniel, Coleta Aqui, se as pessoas que estão nos acompanhando e querem conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, o aplicativo ele é restrito para quem fizer parte do projeto, mas tem um site, tem uma fanpage, talvez tem alguma rede social que as pessoas possam acompanhar? Então, nesse momento a gente tem um site, coletaaqui.com. Ele também está em formato beta, a gente vai dar uma nova cara, porque agora com o aplicativo a gente teve que mudar toda a aparência e a proposta também, mas está lá o coletaaqui.com, a gente tem um site, fala um pouco, mas o fato é que a gente está criando, a gente está nos bastidores ainda, né? Criando algo muito bacana para apresentar para a sociedade e que vai ajudar muito todos nós, né, a destinar corretamente os nossos resíduos. Nesse momento, ele está no forninho ainda, tá? Ele está quase pronto. Com certeza vai revolucionar aí, seja a sua localidade, seja o seu condomínio, né? Então, se você está acompanhando, monitore esse projeto, a hora que ele estiver disponível, já tiver saído do forno, quem sabe você consiga levar para o seu dia a dia, ou pro vereador, pro prefeito que você votou, ou para alguém, pro síndico do seu condomínio, por exemplo. Daniel, é uma grata satisfação, tá, ter tido a honra de contar a história desse projeto de vocês, né? Claro que a gente sabe que a gente vai ter que conversar mais para frente, porque quando isso estiver implantado eu vou querer conversar com você de novo, né? Mas já foi possível entender o quanto que o projeto de vocês, que ainda está em evolução, pode contribuir com a sociedade, e só por isso eu já fico feliz de poder de alguma forma ter mostrado isso para quem está nos acompanhando, né? Quer deixar alguma outra mensagem? Ou essa mensagem do autoconhecimento você acha que é suficiente? Enfim. Então, eu quero agradecer, né? Foi através da tua pessoa que eu consegui um espaço também, e falar um pouco, né, do que eu venho fazendo ao longo aí desses 5 anos atrás, né, sobre o projeto. Então, eu quero agradecer demais a oportunidade, espero, né, em outros momentos a gente falar mais sobre o projeto, sim, divulgar ele na hora de lançamento, falar mais também. Mas a mensagem eu acho que fica para as pessoas de casa, assim, que querem empreender, que querem pensar fora da caixa. Eu acho que é isso mesmo, é buscar autoconhecimento, buscar refletir sobre propósito, né, e qual a missão, né, qual a nossa missão aqui na Terra. Eu ficaria por essa mensagem, que eu acho que ela é muito grandiosa. Esse é o Daniel Mendes do Coleta Aqui, e com essa mensagem a gente encerra o podcast Empreender na Cidade de hoje. Só para constar, Daniel, nós tivemos o entrevistado anterior que também estava envolvido com agricultura, com agronomia, ele era inclusive engenheiro agrônomo, e ele também pivotou a sua profissão, né? O Arino Bressan, da Infantum Kids. Hoje ele é gestor de uma empresa, de um comércio de roupas infantis. Então, reforçando a mensagem do Daniel, se você tem um sonho, se você acredita em algo, né, assim como ele, assim como o Arino Bressan, tente empreender, aprenda, conheça você, conheça melhor o ramo em que você está disposto a ingressar, e com certeza isso vai levar a bons frutos. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.